Eu vou fazer uma pergunta, que eu imagino que vocês já tenham feito em algum momento da vida. Será que o vermelho que eu enxergo é o mesmo vermelho que você enxerga? Um exemplo para tornar isso mais fácil. Todas as pessoas enxergam uma faixa do espectro eletromagnético que nós conhecemos como luz visível. E ela é bem pequena comparada com o espectro inteiro. Quando nós somos crianças, uma das primeiras coisas que nos ensinam são as cores. Essa maçã, por exemplo, é vermelha. A minha camiseta é cinza. O jeans, não sei até hoje que cor é um jeans. Mas o que garante pra vocês que eu, na verdade, não enxergo elas desse jeito? Nós dois estaríamos falando de cores diferentes toda vez, mas como nós somos ensinados o mesmo nome pra elas, como nós saberíamos a diferença? Eu vou dar mais um exemplo. Você provavelmente está ouvindo um zumbido bem agudo agora. Quer dizer, se você tiver até certa idade. Dependendo de quantos anos você tem, você já perdeu parte da sua audição naturalmente. E você não consegue mais ouvir esse som que está tocando agora. Editor, pode parar, obrigado. Então eu gostaria de introduzir uma crise existencial aqui. Imaginem quantas ondas sonoras ou eletromagnéticas estão passando por você nesse exato momento e você nunca vai saber. Afinal, o que nós conhecemos e experienciamos como realidade depende da nossa capacidade de percepção. Mas se esse é o caso e a realidade realmente depende da percepção de cada ser humano, então como nós podemos saber como o universo de fato é? Esse vídeo vai ser dos bons. Para ajudar a responder essa pergunta, eu vou usar uma das nossas melhores ferramentas que conhecemos até o momento. A física. Existe uma chance de que a nossa própria percepção de como o universo é tenha sido moldada, pelo menos de certa forma, pela própria física há bilhões de anos. 4,6 bilhões de anos atrás, para ser exato, quando uma nuvem de gás colapsou sob a própria gravidade e o interior ficou quente o suficiente para iniciar um processo de fusão nuclear. Esse era o início do nosso Sol. O Sol tem massa suficiente para ter uma temperatura entre 5.000 e 6.000 Kelvin, e acreditem, essa temperatura faz toda a diferença. Ela coloca o pico de emissão eletromagnética do Sol, ou, em outras palavras, as cores de luz em que ele emite mais fótons, entre 400 e 800 nanômetros. E por que isso é especial? Nós e os nossos olhos evoluíram justamente para conseguir enxergar nesse intervalo de comprimento de onda. E isso foi útil para os nossos antepassados em algum momento. Ou seja, nós só enxergamos essa parte do espectro eletromagnético porque a forma como o Sol nasceu interferiu no pico de emissão dele, que interferiu na nossa evolução. E bilhões de anos depois, a luz vinda dele é refletida em objetos aqui na Terra, interage com células dos nossos olhos, que mandam impulsos elétricos até o nosso cérebro e ele, como resposta, interpreta uma cor. Como, por exemplo, um livro azul, que tem comprimento de onda de 450 nanômetros. Mas por que esse comprimento de onda de 450 nanômetros é azul? Comprimentos de onda não têm cor. É simplesmente a forma como a luz está se propagando pelo meio. O que faz o comprimento de onda chamado de azul ser azul? Os nossos olhos apenas recebem o comprimento de onda do meio e passam a informação adiante até o cérebro. E o cérebro simplesmente determina que aquilo é azul. As cores que nós vemos não são nada mais, nada menos do que simplesmente uma criação do nosso próprio cérebro. E é impossível de saber que a conclusão que o meu cérebro chega para o comprimento de onda que eu chamo de vermelho é a mesma que a conclusão que o seu cérebro chega. Tudo bem, é verdade que isso também tem a ver com a nossa evolução, mas e se o cérebro foi programado para distinguir as cores do espectro visível e não exatamente ter a mesma percepção para todos nós? Isso é uma diferença importante. Um caso curioso é a cor rosa, que já foi tema de um vídeo aqui no canal. Não existe um comprimento de onda da cor rosa, mas ainda assim nós conseguimos ver ela. Ela é simplesmente uma ilusão que o cérebro cria quando recebe informações da cor vermelha e azul ao mesmo tempo. E como resposta, o nosso cérebro cria a ilusão da cor rosa ou do roxo. Ou seja, todas as cores são ilusões que o nosso cérebro cria e em que algum dia nos ajudou no nosso processo evolutivo de alguma maneira. E é exatamente por isso que existem animais que enxergam em outros intervalos, como por exemplo o ultravioleta ou o infravermelho. Para eles, esses comprimentos de onda de luz eram mais vantajosos. Mas nós nunca saberemos como é enxergar o infravermelho, porque simplesmente nós não temos como captar essa informação diretamente através dos nossos olhos. E de maneira semelhante, eu não tenho como garantir que a forma como o meu cérebro interpreta uma cor é a mesma do que eu sei. Nós provavelmente estamos todos concordando que maçãs são vermelhas, não porque nós estamos todos enxergando a mesma coisa, e sim porque esse foi o nome que nós aprendemos a dar. Uma coisa importante de se ter em mente é que todas as experiências que nós temos, como por exemplo a cor vermelha, são criadas no nosso cérebro em resposta a algum estímulo. Por exemplo,
Isso que você está ouvindo agora é o Lá, que tem uma frequência de onda de 440 Hz. Mas o que garante que o Lá que eu estou ouvindo é o mesmo que o seu? Então qual a conclusão que nós tiramos disso? Que o nosso cérebro foi basicamente moldado para criar tudo que nós vemos, ouvimos, cheiramos, tocamos ou saboreamos. Ele cria isso a partir de informações que ele recebe de cada órgão. E exatamente como essa informação chega até ele, como ele processa cada informação, ainda é uma área de intenso estudo. Ou seja, nós ainda não sabemos exatamente como o cérebro processa e responde a tudo isso, e nem sabemos exatamente se todos os nossos cérebros interpretam de forma igual. E nós nem precisamos ir muito longe para procurar exemplos. Inclusive, existe uma coisa chamada sinestesia, que é quando o cérebro interpreta alguma coisa com sentidos diferentes. As pessoas que têm sinestesia podem ouvir uma música e sentir um sabor na boca, ou enxergar uma cor em notas musicais diferentes. Por exemplo, Lá é azul, Dó é amarelo e Si bemol é cinza. A sinestesia é quando você experiencia um dos seus sentidos através de outro sentido. O cérebro recebe a informação e responde com duas ou mais interpretações. E isso nos faz realmente questionar se o que nós estamos vendo agora é a realidade. Felizmente, séculos e mais séculos de avanço em filosofia e ciência parecem nos dar uma resposta, que talvez não seja tão agradável. Nós não devemos deixar os nossos sentidos e experiências serem as nossas únicas janelas para o universo, porque, via de regra, ou eles estão incompletos ou eles podem nos enganar facilmente. E é por isso que nós usamos tantas ferramentas delicadas e tecnológicas para estudar o universo. Um telescópio como o James Webb, por exemplo, é um olho muito melhor do que o olho de qualquer humano, principalmente porque ele não precisa de um cérebro para interpretar os dados. Nós podemos fazer isso com programas de computador. Então, resumindo o vídeo inteiro em uma frase, o vermelho que eu enxergo é o mesmo que o seu? Nós não sabemos, mas provavelmente não. Mas existe um certo conforto na ideia de que, embora todos nós estejamos vendo e experienciando coisas diferentes enquanto nós vivemos no que nós chamamos de realidade, nós ainda pelo menos podemos concordar quanto ao nome que nós damos para elas. Da próxima vez que você ver alguém pesquisando ou tentando entender melhor o que é essa realidade, não pense que essa pessoa está perdendo tempo ou fazendo perguntas sem sentido. Esse tipo de pergunta, e consequentemente resposta, é exatamente o que nós precisamos para entender melhor o universo e nós mesmos. Muito obrigado e até a próxima crise existencial. Ei, vocês por acaso ouviram falar de Open Finance recentemente? É a novidade mais esperada dos últimos anos no mercado financeiro. E eu e o Bradesco nos juntamos para explicar tudo para vocês. Serão 3 vídeos no canal do Bradesco. O primeiro já foi postado. Nele eu explico o que é o Open Finance e como ele vai permitir que todos nós criemos um relacionamento inovador e tecnológico com as empresas. E o melhor de tudo é que nós teremos total controle sobre o compartilhamento de dados no Open Finance. É uma transparência incrível. Então eu não vou me estender muito aqui. Eu recomendo que vocês deem uma passada lá no canal do Bradesco para assistirem a minha explicação. O vídeo é bem rápido, só que cheio de informação. E esse é o Open Finance Bradesco.